Se tratando de força física, o ponto aqui vai para o Bills. O Bills, com a ponta do seu dedo, teve capacidade para destruir metade de um planeta. Então aqui não tem muita conversa, o ponto vai para o Bills. Porém, é importante dizer aqui também que o Itachi é extremamente forte fisicamente, conseguindo aí levantar grandes quantidades de toneladas. Ele lutou contra o Naruto MK1 e o próprio Naruto disse que estava mais forte do que na luta contra o Pain no seu modo sábio, aonde ele pegou ali mais ou menos 600 toneladas pelo menos. Então o Itachi aí também é extremamente forte fisicamente, porém o ponto aqui vai para o Bills. Já em termos de velocidade, tanto o Itachi como o Bills são extremamente velozes, passando a velocidade da luz. Porém, vale ressaltar aqui que a diferença de velocidade, tanto do Itachi como para o Bills, efeitos mostrados, não é tão grande assim. Porém, o ponto de velocidade, na minha opinião, vai para o Bills. Porém, como eu disse, um detalhe importante de se dizer aqui nesse vídeo é que a velocidade da luz só veio aparecer no torneio do poder lá no final de Dragon Ball Super. Já por outro lado, a velocidade da luz veio aparecer já nos primeiros episódios de Naruto Clássico. Ou seja, em outras palavras, antes do torneio do poder, nenhum personagem de Dragon Ball mostrou ter a velocidade da luz. E por que eu digo que o Itachi é mais rápido que a própria velocidade da luz? Se a gente pegar aqui, por exemplo, Naruto, usando um pouco só do chakra da Kurama, teve capacidade para acompanhar um Haku, que se movia, confirmado pelo mangá e anime, a ter a velocidade da luz. E isso usando praticamente nada do chakra da Kurama. Se a gente pegar ele, por exemplo, no MK1, ele estava usando muito mais chakra do Kurama do que na luta dele contra o Haku, e o Itachi conseguiu acompanhar a velocidade desse Haku. Então sim, o Itachi é extremamente veloz, mas eu acredito que o Bills seja mais rápido do que o próprio Itachi. Mas a diferença de velocidade do Itachi para o Bills não é tão grande. Indo agora para a resistência, o ponto de resistência também vai para o Bills, tendo em vista que o Bills é extremamente resistente, capaz aí de lutar contra seres nível planetário. Então o ponto de resistência aqui vai para o Bills. Agora, em quesito de poderes, quem tem poderes mais letais, na minha opinião, eu acredito que o ponto vá para o Itachi. Porque por mais que o Bills tenha mais poder bruto e destrutivo, o Itachi ali tem mais poderes letais, como seus Genjutsu, por exemplo. Então, no sentido de poderes mais letais e mais perigosos, o ponto aqui vai para o Itachi e não para o Bills. Agora eu te pergunto, o que adianta o Bills ser tão forte, ser mais rápido, ter mais poder destrutivo e ter mais resistência, se quando ele for lutar contra o Itachi, ele não teria capacidade de usar todo o seu poder, ele seria derrotado logo no começo da luta. Então o que adianta o personagem ser mais forte, ter mais poder destrutivo, se ele não vai ter a oportunidade de usar os seus poderes? O que eu estou dizendo aqui nesse vídeo é que por mais que o Bills seja mais forte, tenha mais poder destrutivo e seja mais resistente, não vai adiantar de nada em uma luta contra o Itachi. Isso porque se a gente for analisar o estilo de luta do Bills e do Itachi, a gente sabe que o Itachi ele já começa as suas batalhas usando Genjutsu. E normalmente ele usa Genjutsu imperceptíveis, onde o alvo nem percebe que está em uma ilusão. Então o que adianta todo esse poder do Bills se ele não vai ter capacidade de usar contra o Itachi? Porque, como eu disse, eu estou analisando aqui também o estilo de luta do Bills e do Itachi. E o Bills não tem o costume de ir com tudo para cima do seu oponente. Em vários momentos a gente vê ele brincando e subestimando o seu oponente, porque ele sabe que é muito poderoso. Fora também que antes do Bills fazer qualquer coisa, ele vai olhar nos olhos do Itachi. E o Itachi é um ninja que, em mais de uma ocasião, sempre começou as suas batalhas usando ilusão. Então o que adianta todo o poder do Bills se ele vai ser derrotado logo no começo da luta? E como eu disse, o estilo de luta do Itachi é já lançar Genjutsu na primeira oportunidade. E vale mencionar aqui que o Bills nunca mostrou capacidade, feitos e nada que prove que ele conseguiria quebrar as ilusões do Sharingan base do Itachi. A teoria para se quebrar uma ilusão é muito simples, basta você estabilizar ali a sua energia. Porém, o Bills não conhece esse conceito, o Bills não conhece como se quebra as ilusões do Sharingan do universo de Naruto. E mesmo que ele tivesse conhecimento, a teoria é muito simples, mas a prática é extremamente difícil. O Naruto ele treinou anos com o Jiraiya, e um dos treinos foi justamente sair de ilusão, e ele não conseguiu quebrar ilusões do Sharingan base de um clone de 30% do Itachi. A própria Kurenai, uma ninja especializada em Genjutsu, treinou a vida inteira usando ilusão, treinou a vida inteira justamente Genjutsu, ilusões. E detalhe, se você é bom usando ilusão, logicamente você vai ser também bom saindo de ilusão. E ainda assim, a Kurenai, que cresceu a vida inteira usando e treinando a sua mente, treinando ilusões, não consegue lidar com os Genjutsu bases do Itachi. Aí você acha mesmo que o Bills, apenas por ser muito forte, ter muito poder bruto e destrutivo, vai quebrar as ilusões do Itachi do Sharingan base? Não vai. Não tem feitos e não tem nada que ele mostre que ele conseguia lidar e nem mesmo perceber as ilusões do Sharingan base do Itachi. Principalmente se a gente for olhar dentro do universo, em um contexto geral de Dragon Ball,
O máximo que existe de ilusão dentro do universo de Dragon Ball é ilusão de miragem. O próprio Goku já foi enganado por ilusões de miragem dentro do seu próprio verso. A ilusão mais poderosa dentro do universo de Dragon Ball é a miragem, que é a ilusão mais fraca dentro de Naruto. Então, como o Bills, sendo de um universo onde o máximo de ilusão que tem é miragem, vai conseguir vencer as ilusões do Sharingan base do Itachi, que é uma das ilusões mais poderosas dentro do universo de Naruto. Não tem feito, capacidade e nada que mostre que ele conseguiria lidar com as ilusões do Sharingan base do Itachi. Então sim, se o Bills fosse lutar contra o Itachi, é com 100% de certeza que eu digo para vocês que o Itachi venceria o Bills devido ao seu estilo de luta e aos seus poderes. O Bills simplesmente não teria a chance de usar o seu poder contra o Itachi, já que ele seria derrotado logo no começo da luta. Se o Itachi, por exemplo, usar a mesma ilusão que ele usou contra o Deidara, o que é que o Bills vai fazer? O Itachi não apenas usou uma ilusão imperceptível no Deidara, como o Itachi fez o Deidara quase se auto-explodir. Deidara esse que é do próprio universo de Naruto, com conhecimento sobre Genjutsu. E ainda assim o Itachi fez o Deidara quase se auto-finalizar. Então o Itachi poderia simplesmente colocar o Bills em uma ilusão, fazer o Bills ter toda uma luta contra o Itachi em uma ilusão, e no final da luta o Bills se auto-finalizaria igual o Itachi fez com o Deidara. Fora também que o Itachi pode simplesmente lançar um Genjutsu base e tentar finalizar o Bills com ataques de kunai ou usando a sua espada do Susanoo. E uma vez que esses ataques físicos não funcionam no Bills, porque o Bills é extremamente resistente, o Itachi, sendo extremamente inteligente, pode simplesmente lançar um Tsukiyomi usando seu Mangekyo em cima do Bills e prendendo ali o Bills em uma ilusão de cerca de 60 a 70 anos, sofrendo nessa ilusão, sendo que no mundo real você vai passar apenas um segundo e quando a ilusão acabar, o espírito e a mente do Bills vai estar destruído. E nesse espaço, o Itachi é praticamente um deus, conseguindo controlar tempo, espaço e massa. Então eu acredito sim que o Bills, em uma luta contra o Itachi, teria 100% de chance de derrota devido ao estilo de luta e aos poderes do Itachi. Mas e você, concorda ou discorda do resultado desta batalha? Peço para você se inscrever, deixar o like, eu quero bater 500 inscritos até o final do ano. Compartilhe esse vídeo, deixe aí sua opinião nos comentários. E se você discorda, deixe os seus argumentos. E se você não concorda também e quiser pontuar mais alguma coisa no vídeo, fique à vontade. Falou!